Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. Mais de 14 mil crianças devem receber a dose contra a poliomielite em Santa Maria. A vacinação começa no próximo sábado. A adoção irregular de crianças, a iniciativa que contribui para amenizar a angústia de quem aguarda por uma família, é crime e ganha a campanha a fim de ser evitada em Santa Maria. Na terceira reportagem da série sobre os cinemas de rua, o que eles deixaram na história de uma das principais cidades gaúchas. O Jornal da Unifra vai mostrar também como foi a gravação do DVD do músico Beto Pires. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite tem início neste sábado, dia 15, e vai até 31 de agosto. Em Santa Maria, a meta é imunizar mais de 14 mil crianças, conforme a Vigilância em Saúde do município. A campanha de multivacinação ocorre no mesmo período e será uma oportunidade para os pais colocarem em dia eventuais doses que estejam atrasadas na caderneta de vacinação dos filhos. Elizabeth sabe que para ver o filho Pedro de apenas 1 ano, assim, sempre sorridente, é preciso cuidar da saúde do pequeno. Por isso, a empresária está sempre atenta às campanhas de vacinação. Ele participa de todas as campanhas para prevenir, né? Para a saúde dele. E ele é tranquilo durante a vacina? Então, ele chora na hora, mas depois passa. Eu explico para ele que é para o bem dele, então logo passa. E quem também não se descuida quando o assunto é a saúde e bem-estar do filho é a arquiteta Cristine. Ela, inclusive, conversa com Lucas, de 4 anos, para que ele não tenha receio de receber a vacina. Todos os anos, sempre quando tem campanha, eu sempre levo ele. Tu tem medo da vacina ou não? Não, amor. Tu vai sempre com a mamãe? Sim. Pedro e Lucas estão inseridos no público-alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A campanha inicia neste sábado, 15 de agosto, e se estende até o dia 31 de agosto. Neste período também ocorre a campanha nacional de multivacinação. A idade para poliomielite de vacinação é de 6 meses e menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. As outras vacinas, as outras que vão estar disponíveis, vai ser de 0, né, a menor de 5 anos. A meta mínima que o Ministério da Saúde exige é de 95%. Mas a gente pretende, então, alcançar a meta, com certeza. A poliomielite afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia irreversível dos membros. Apesar de hoje o Brasil estar livre da doença, segundo o Ministério da Saúde, as imunizações são necessárias para manter o vírus fora do país. Em Santa Maria, o dia D para a vacinação ocorre neste sábado, 15 de agosto, em todas as unidades de saúde e ESFs, das 8 da manhã às 6 da tarde. Também haverá pontos volantes na Praça Saldanha Marinho, no mesmo horário, e no Monet Plaza Shopping, das 10 da manhã às 6 da tarde. Para que as crianças recebam as imunizações, é necessário que os pais levem as carteiras de vacinação. Você, estudante que busca um estágio remunerado, tem até o dia 18 de agosto, terça-feira da semana que vem, para fazer a inscrição ao processo seletivo oferecido pela Prefeitura de Santa Maria. São 58 vagas para cadastro de reserva e para os níveis superior, médio e técnico. Confira aí. O processo seletivo é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Maria e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. A participação é de graça e basta o estudante ir à sede do CIEE em Santa Maria para preencher a ficha de inscrição. O CIEE fica na Rua Venâncio Aires, número 2035, no 5º andar. O processo seletivo oferece 44 vagas para estudantes do ensino superior e outras 14 vagas para alunos do ensino médio e técnico. Todas são para cadastro de reserva. A remuneração por meio de Bolsa Auxílio é de R$ 6,00 por hora de estágio a quem está no ensino superior e de R$ 5,00 a quem frequenta o ensino médio e técnico. A carga horária semanal é de 30 horas. O período do estágio não ultrapassará 2 anos. A data prevista para a aplicação da prova é 22 de agosto. Ela será composta por 6 questões de português, 6 de matemática, ambas com um nível de ensino médio, além de 8 questões sobre conhecimentos gerais. O processo seletivo valerá como cadastro de reserva por um período de 1 ano, a partir da divulgação do resultado final. Mais informações podem ser obtidas por meio do site santamaria.rs.gov.br.
A seguir, os bastidores da gravação do DVD do músico Beto Pires e a campanha para prevenir a adoção irregular de crianças em Santa Maria. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. A adoção irregular de crianças, ainda que possa amenizar o sofrimento ou o abandono de quem não tem uma família, é considerada crime no Brasil. A fim de evitá-la, o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria, em parceria com o Ministério Público e também com o Poder Judiciário, lançaram esta semana uma campanha de prevenção. A repórter Andressa Scherer conversou com a promotora da Infância e Juventude de Santa Maria para trazer mais informações. Olá, Andressa! Olá, Rogério. O lançamento da campanha contra a adoção irregular foi realizado no auditório do Ministério Público e contou com a participação de profissionais da saúde, representantes de hospitais e também assistentes sociais. Eu vou conversar agora com a promotora de Justiça, Ivanise Jean de Jesus, que vai trazer mais informações. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, a adoção irregular é quando há o reconhecimento da maternidade ou paternidade sem passar por os processos legais. Quais são os casos mais comuns aqui em Santa Maria? Nós temos a questão da adoção à brasileira, aonde o casal ou a pessoa, ela pega a criança diretamente da família e adota, ou melhor, registra a criança em seu próprio nome, como se filho fosse, como se filho biológico fosse. Essa chamada adoção à brasileira. Essa é uma adoção irregular também. A outra possibilidade que acontece é quando as pessoas, elas também têm a criança diretamente da mãe biológica, esperam um tempo e depois entram com o processo de adoção. Quando o vínculo já está formado, eles alegam justamente isso, que a criança já está há um tempo com eles, que já tem um vínculo afetivo com o casal, então agora eles estão pleiteando a adoção. São os casos mais comuns. Quais as penalidades para quem colabora ou para quem adota, então, de forma irregular? Nós temos uma previsão no artigo 242 do Código Penal, que prevê como crime essa adoção irregular ou ilegal, né, melhor falando, mas também nós temos uma infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê que o dirigente de hospital, o médico ou o enfermeiro que não encaminhar esta gestante que manifestou interesse em entregar a criança para adoção à autoridade judiciária, ou seja, ele ficou sabendo que aquela mãe quer entregar, ele não encaminhou, uma multa de R$1.000 a R$3.000. É uma infração administrativa que pode ser aplicado para a pessoa que que ela não encaminhou para a autoridade judiciária esse fato, para que a gente então possa fazer uma adoção regular. Quais são os riscos para a criança que é adotada de forma irregular? Bom, os riscos é ser adotada por uma pessoa que de fato não queira ter ela como filho. A pessoa, ela acaba adotando muitas vezes no intuito de querer ajudar, no intuito de fazer uma caridade, e a criança, ela não está aí para atender às nossas expectativas. Portanto, no momento que a criança não corresponde ao ato de caridade, aquela família tende a abandonar aquela criança. Quais seriam, então, as etapas legais da adoção? A primeira providência que a pessoa ou o casal deve tomar é ir no Juizado da Infância e Juventude, preencher um formulário. A partir daí ele vai ser avaliado por uma psicóloga e por uma assistente social. E a partir depois de tudo isso, vai juntar uma série de documentos e depois passa pelo Ministério Público, pelo juiz, que vão avaliar se ele tem ou não tem condições de proceder à adoção de uma criança, se ele tem ou não tem disponibilidade efetiva para isso.
A campanha, então, está sendo lançada. E por que ela vai ser realizada nos postos de saúde, também maternidades e hospitais? É justamente para evitar que aquela pessoa que está querendo entregar a criança em adoção, e muitas vezes ela faz isso, e faz normalmente num ato de amor, num ato de querer ajudar essa criança, ela entregue para pessoas que não vão cuidar bem dessa criança. Então, esse alerta é justamente isso, que essa criança não seja submetida a mais riscos ainda e seja entregada, então, entregue, ou melhor dizendo, para casais que já estão habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. De que forma a comunidade de Santa Maria também pode ajudar essa iniciativa? A comunidade pode, denunciando casos que têm conhecimento, onde a criança foi adotada irregularmente, que a situação, então, a criança está numa situação irregular, como também a comunidade pode, assim que perceber que tem uma gestante que queira entregar a criança em adoção, comunicar ao juizado da infância e juventude. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Lembrando que quem quiser saber mais sobre a campanha pode acessar a página no Facebook do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria. Voltamos contigo, Jareta. Ok, muito obrigado, Andressa. Olha, uma vida nos palcos materializada em um DVD. Após quase 4 décadas dedicadas à arte, Beto Pires gravou o primeiro trabalho com músicas autorais e outras que lhe ajudaram a ser um dos artistas mais admirados no interior do estado. Não foi uma preparação qualquer. Não era apenas mais um show. Depois de muitos pedidos de fãs, admiradores, familiares, finalmente Beto Pires resolveu registrar o trabalho no palco que mescla música e humor. O show foi em grande estilo, no Teatro 3 de Maio. Teve músicas interpretadas por Beto Pires ao longo da carreira. E também algumas canções compostas pelo músico. O show teve direito a participações especiais, como a do músico e amigo de estrada Kiko Lemos. Talvez eu pediria mais uma salva de palmas ao Kiko Lemos. E o humorista Jair Kobe, o guri de Uruguaiana. Deixa eu ver se está gravado aqui a tua mensagem. Mas que sebo! Isso aqui não tem nem memória, isso aqui tem uma vaga lembrança. Rapaz do céu, que não tem antena, Sheila, aqui, ó. E a antena é Wi-Fi, tu tem que apontar sempre para o Alegrete. Aí pega a conexão. Che, eu fiquei muito feliz com o convite do Beto e, na verdade, eu estou retribuindo uma gentileza dele, né, Che? Sempre que ele pode, ele participa do meu show. Este ano, no Teatro São Pedro, ele participou 3 vezes, Che. Ele foi a Porto Alegre participar do Teatro São Pedro em 3 eventos lá do Guri de Uruguaiana. Então, como é que eu vou deixar? E ainda mais nesse teatro aqui da Dona Ruth, aqui o Teatro 13 de Maio, que tem tantas boas lembranças aqui, né? Olha, eu acho que nos surpreendeu, né? O Beto é como um irmão para mim. E aprendi muito com ele, continuamos aprendendo. E foi um show muito improvisado, mas foi um improviso que deu muito certo. Eu me surpreendi também, achei muito legal. Outra participação especial e de muita emoção para Beto Pires foi a de Juliana Pires, filha do músico que segue a carreira do pai. Foi uma realização muito grande, porque ele pôde mostrar algumas composições dele, né? E para nós é sempre um prazer maravilhoso. Eu suspeito para falar porque ele é meu pai, mas eu amo muito ele, amo muito as músicas dele e ele merece. Você espelha nele para seguir a carreira? Ah, com certeza. Com certeza. Não sei se eu vou chegar nesse nível que ele tá, né? Mas a música, eu tenho paixão pela música, isso que é mais importante. Tem que agradecer a Deus, tem que agradecer a esse público que veio, aos meus amigos que vieram, aos conhecidos, aos desconhecidos, aos meus familiares. E as pessoas usaram da emoção, usaram da música, usaram do riso. Então eu sou um privilegiado e agradeço cada momento que eu passei em cima daquele palco. Baita show, showzaço. Beto é gente finíssima. Valeu a pena? Valeu a pena, valeu maravilhoso. Pena. Valeu, Lavamos a alma. Lavamos. Baita show. Só uma palavra, show.
Se o público saiu satisfeito, imagina a estrela da noite. Embora eu esteja há anos trabalhando com esse tipo de trabalho, tu sabe, eu não tinha tido uma emoção tão grande, tão particular quanto eu tive hoje. Hoje foi uma das melhores noites da minha vida, artisticamente falando, e eu acho que essas são as palavras que eu posso dizer. Meu monumento, estradas e trilhos, minhas saudades de tempo que vai. Este cerrito, esses montes me guardam, ainda guardam, se um dia eu voltar pra ti. Legal, hein? A seguir, mais uma reportagem da série sobre os cinemas de rua. Antes, você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira. Os cinemas de rua foram pontos importantes de cultura ao longo do século XX. A magia da sala escura levava diferentes gerações a compartilhar histórias e também emoções. Mas ir ao cinema não se resumia a entrar na sala de projeção. Era ponto de encontro entre amigos que trocavam desde histórias em quadrinhos a experiências bem mais marcantes. Na terceira reportagem da série sobre os cinemas de rua, você vê as memórias dos moradores de Passo Fundo. A produção é da UPF-TV, que também integrou a parceria entre a TV Unifra e a TVE. O cinema é uma paixão coletiva que faz rir, sentir medo ou se emocionar com histórias e personagens. E antigamente, ir ao cinema era algo sério, tão sério que até uma lei municipal foi criada. A lei de 1950, ele estabelecia as regras, inclusive para assistir os filmes em Passo Fundo, que não se podia assistir de chapéu, era proibido assistir de chapéu. Na época que nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata. Em Passo Fundo, os amantes da sétima arte tiveram o primeiro contato com os projetores no início do século XX. Eram pequenas casas de exibição, hoje sem registros. Em 1920 foi inaugurado o primeiro grande cinema da região. Onde hoje tem essa loja, nascia o Coliseu. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o lugar foi o ponto de partida para os anos de glamour e mágica do cinema. O Coliseu reinou em Passo Fundo até 1948. Um incêndio quase o destruiu. Depois da reconstrução, mudou o nome para Cinema Real. Outro cinema importante para o município foi o Cine Imperial. Surgiu nos anos de 1940 e era um pouco diferente para a época, porque pela primeira vez a cidade exibia filmes adultos. No final da década de 1960, surgiu o Cine Coral. Era o quarto cinema em funcionamento na cidade, mas não durou muito tempo. O motivo? Ficava longe do centro de Passo Fundo. O Cine Teatro Pampa talvez tenha sido o mais conhecido de todos os cinemas de calçada da cidade. Foi inaugurado em 1962 e se tornou a mais luxuosa casa de espetáculos do interior do estado. Na plateia, cadeiras estofadas e um espaço para quase 2.000 pessoas. O
O Cine Pampa funcionava em frente à Praça Marechal Floriano, bem no centro. Para o Gilberto, foi aqui que cresceu o amor pelo cinema. Ele estava na inauguração e lembra do primeiro filme que foi exibido. E me lembro até hoje do filme que passou aí, né? Que era um filme chamado Candelabro Italiano. Era um filme de romantismo da época do esplendor do cinema, né? O Pampa, nessa época, tinha aquele esplendor das cortinas, né? Então, os espectadores entravam no cinema, sentavam, né? Tinha o chamado baleiro balas, né? Baleiro balas. Era um rapaz ou uma moça que vendia balas, chocolate. Ir ao cinema era muito mais do que só ver um filme. Nós ficávamos na frente do cinema um tempo antes de começar o filme, fazendo uma troca de gibi, que eram as histórias infantis que nós líamos muito, né? Aliás, todas literatura em quadrinho, que nós trocávamos entre amigos ou conhecidos ou outros frequentadores do cinema, nos matinés. E o seu Mário, que trabalhou como operador de cinema por quase 30 anos em 3 locais da cidade. Eu iria até 90 anos, se Deus quisesse, né? Ou mais, que é amor. Eu orgulho disso aí, de poder fazer alguma coisa e aquele amor, né? E para o seu Domingos, não era só o glamour que encantava, era o romantismo. Naquele tempo eu achava bastante romântico. Para mim o cinema era uma coisa assim, um lugar bacana até para os namorados, né? Chegar e sentar no escurinho do cinema e assistir um filme junto, era interessante. Muitas vezes a gente chegava aqui, o professor não aparecia, aconteceu muito disso aí, né? Aí então nós tínhamos um carro para 4, 5 pessoas para voltar, enquanto os outros estavam na aula, nós vínhamos para o cinema. Então. Para ele, as sessões de cinema eram especiais, fascinaram tanto que, na época, ele ousou fazer um filme. Na foto de 1975, A Lembrança da Câmera. Pelo fato de ter feito esse filme, eu voltei àqueles anos lá, na calçada. Chega ali, o pessoal olhando no cartaz, já querendo saber qual é a história, antes só olhando os cartazes, né? Apareciam ali. Então eu voltei ao passado com isso, porque é uma coisa que eu fiz exatamente como era feito há 50 anos atrás. O cinema de calçada em Passo Fundo passou por diversas fases, se desenvolveu com a tecnologia, mas também foi morto por ela. É irônico, mas o cinema de rua, na verdade, ele morreu quando a gente entrou na civilização da imagem, por mais irônico que seja. A partir do momento em que a gente começou a ter mais e mais imagens no nosso celular, imagens na TV, quando a gente começou a ter cada vez mais acesso às imagens, a gente acaba tendo a morte do cinema. A ascensão do VHS, a ascensão do DVD, do Blu-ray, da internet e principalmente a pressa do mundo moderno. Ninguém mais hoje pararia o carro em frente a Marechal Floriano para vir no Cinema Coliseu. Ninguém mais iria simplesmente se deslocar ao cinema com a ausência de tempo que a gente tem só para ver um programa de cinema. O glamour de uma época que hoje fica nas lembranças, no saudosismo, as histórias contadas, a mágica que acontecia nas grandes telas, a troca de gibis, os amigos feitos na fila da bilheteria. Aí depois saiu do filme conversando, tu viu, né? O cara isso, quer dizer, ficava comentando o que acontecia na história. Então é uma coisa assim que hoje não acontece mais, né? O cinema deixa saudade realmente. Na próxima edição do Jornal da Unifra tem mais, hein? E o Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais. Meu monumento, estradas e trilhos, minha saudade, este tempo que vai, este cerrito, esses